Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje. Vamos direto ao capítulo 21 que a gente recebeu. Vamos explorar umas ideias bem legais da neurociência, tipo o que o cérebro faz quando parece parado, ou como a gente foca numa conversa com um monte de barulho em volta. E claro, o grande mistério, o que é a consciência. Ok, vamos lá. Vamos investigar essa atividade surpreendente do cérebro em repouso. Ver como funciona esse filtro poderoso da atenção e dar uma espiada em como a ciência está começando a entender a consciência. Primeiro, o cérebro em repouso. A gente acha que ele dá uma desligada, né? Mas não é bem assim. Tem uma rede bem ativa ali. Exatamente. É a chamada rede neural em modo padrão, a DMN. Ela inclui áreas importantes como o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior. E o curioso, né, é que essas áreas ficam menos ativas quando a gente está focado numa tarefa. Qualquer tarefa. E essa atividade em repouso, ela é bem consistente entre as pessoas, sabe? Interessante. E para que serve essa rede? Pelo que eu vi, tem duas ideias principais, né? A primeira é a hipótese da sentinela. Tipo, o cérebro fica de guarda, monitorando o ambiente de forma geral. Faz sentido, evolutivamente falando. Sim, faz total sentido. E tem dados que apoiam isso. Por exemplo, a DMN desativa menos se a tarefa exige que a gente preste atenção na visão periférica. E lesões nessas áreas podem causar problemas estranhos, tipo a simultanagnose. A pessoa não consegue ver a cena toda, só partes isoladas. Entendi. E a outra hipótese? É a da atividade mental interna. Basicamente, a DMN seria a base neural para os nossos devaneios. Quando a gente lembra do passado, planeja o futuro, pensa na gente mesmo. E os estudos de fMRI mostram exatamente isso. A DMN acende nesses momentos de introspecção. Então, parece que a gente fica alternando, né? Entre esse modo mais interno, de prontidão e devaneio, e um modo focado para fora. Isso. E a chave para essa troca é a atenção. Falando em atenção, é o nosso filtro, né? Para não pirar com tanta informação. O exemplo clássico é o efeito coquetel. Você está numa festa, maior barulho, mas consegue focar numa conversa. Como isso rola no cérebro? Bom, a gente tem basicamente dois tipos de atenção. A atenção exógena, que é mais de baixo para cima, sabe? Algo chama a sua atenção do nada, tipo um flash de luz. E a atenção endógena, que é o contrário, de cima para baixo. É quando a gente direciona o foco de propósito. Tipo, procurar um rosto na multidão. O efeito coquetel é um exemplo dessa. Certo. E, na prática, o que essa atenção direcionada faz? Quais os efeitos? Olha, ela melhora a nossa capacidade de detectar coisas. Tem experimentos clássicos que mostram isso. Se você está prestando atenção num lugar, você vê um estímulo rápido ali muito melhor. E também acelera nossas reações. A gente responde mais rápido ao que acontece onde a gente está focando. Essa diferença, às vezes de uns 30 milissegundos, pode ser vital, né? Imagina dirigindo. Com certeza. E no cérebro, a gente vê isso acontecendo? Tipo, a atividade muda mesmo? Muda, e muito. Com o fMRI, por exemplo, a gente vê que prestar atenção num local específico meio que desloca um holofote de atividade no córtex visual para lá. E se a gente foca numa característica tipo cor ou movimento, as áreas especializadas nisso, como a V4 para cor e forma ou a MT para movimento, ficam mais ativas. É bem específico. Até no nível de neurônios individuais isso acontece. Eles respondem com mais intensidade quando o estímulo está no foco da atenção. Lá na área V4, é como se o campo receptivo do neurônio encolhesse em volta do que a gente está prestando atenção. E quem comanda esse show todo? Quem direciona o holofote? Parece ser uma rede que envolve áreas frontais e parietais, principalmente os campos oculares frontais, os COF, e uma área chamada LIP, no córtex parietal. A área LIP parece ser crucial. Ela cria tipo uns mapas de prioridade, misturando o que chama atenção por si só no ambiente com os nossos objetivos internos. E quando essa rede falha, especialmente do lado direito, pode surgir a síndrome da negligência. A pessoa simplesmente ignora tudo que está do lado esquerdo do espaço. Bem impressionante. Nossa. E aí a gente chega no tópico talvez mais complexo de todos. A consciência. Essa nossa percepção do mundo.
a experiência de estar aqui. Definir já é difícil, né? Mas a ciência está buscando o que chamam de correlatos neurais da consciência, os CNCs. Exato. E a grande questão é: como estudar algo tão subjetivo de forma objetiva? Uma técnica bem engenhosa para isso é a rivalidade binocular. Funciona assim: a gente mostra uma imagem diferente para cada olho da pessoa, ao mesmo tempo. O cérebro não consegue fundir as duas imagens. Então a percepção da pessoa fica alternando. Ora ela vê uma imagem, ora vê a outra. Mesmo que o estímulo físico lá nos olhos continue o mesmo, constante. Ah, entendi. E o ponto-chave aí é o que acontece no cérebro durante essa troca de percepção. O estímulo não muda, mas a experiência sim. Precisamente. Fizeram estudos com macacos treinados para indicar o que eles estavam percebendo, tipo uma estrela ou um rosto, enquanto viam esses estímulos rivais. E o resultado foi fascinante. A atividade de neurônios em áreas visuais mais avançadas, como o córtex inferotemporal, o IT, mudava junto com o que o macaco reportava estar vendo. Não mudava só com o que estava na retina dele, mas com a percepção consciente. Isso é uma ligação bem direta entre a atividade neural específica e a experiência subjetiva. Uau! Então, resumindo nossa conversa, o cérebro nunca está realmente parado, né? Tem essa DMN trabalhando nos bastidores, quando a gente parece estar em repouso. A atenção funciona como esse mecanismo super importante para selecionar o que entra, amplificar a informação relevante, com efeitos bem claros no nosso comportamento e no cérebro. E a consciência, apesar de ainda ser um baita mistério, começa a ser investigada de um jeito concreto, ligando a atividade de neurônios específicos à nossa percepção. Fica a reflexão, né? Se a consciência tem esses correlatos neurais, se ela emerge de processos físicos no cérebro que a gente está começando a mapear, o que isso significa sobre a natureza da nossa mente? Sobre a relação mente-corpo? É, muita coisa para pensar. Um campo fascinante para continuar explorando.